Bom, vamos lá. Primeiro, ontem caiu a ficha, pensando aí nesses livros que a gente está lendo, esse livro do Gaziri, esse aqui nós estamos trabalhando aqui no terceiro artigo da leitura dos 7 princípios da felicidade, de Luiz Gaziri. E a ficha que caiu ontem foi que quando a gente está trabalhando na Bimodais e desenvolvendo a ciência da inovação, a pergunta que eu me fiz foi: esse livro do Gaziri, por exemplo, ele poderia ser base para um curso de graduação, pós-graduação, mestrado e doutorado? Não. O esforço que a gente está fazendo na narrativa bimodal poderia nos levar à construção de um curso de graduação, pós-graduação, mestrado e doutorado? Esse é o objetivo. Se sim ou não, não importa. Mas o objetivo, quando você desenvolve uma ciência, a ideia do desenvolvimento da ciência é que você possa ajudar as pessoas a construir uma base de formação das pessoas. Então essa é uma diferença bastante forte que eu queria compartilhar com vocês. Então, o desenvolvimento de uma ciência, que é o que a gente está fazendo, permite que a gente possa disseminar e aprofundar essa pesquisa. E a gente, então, não se preocupa apenas com a questão do fenômeno e também na questão ambientológica. A questão ambientológica é quando a gente se preocupa em situar e a gente diz, olha, a ciência da inovação substitui a ciência social, a gente tem uma crise da ciência social, a gente está entrando na ciência social 2.0, todas as outras ciências sociais vão ser afetadas, educação, direito, administração, psicologia, etc, etc. Segundo ponto, uma conversa que eu estava lendo um livro de filosofia e folheando, né? E aí tem uma polêmica que eu acho que vale a pena a gente passar rápido, mas passar, que é entre indutivistas e dedutivistas. O que é isso? Indutivista é o cara que parte dos dados e as teorias, ele se sente seguro com as teorias, então ele parte para os dados, ele parte para a análise, etc. O dedutivista é aquele cara que vai fazer uma revisão das teorias para depois chegar e fazer a análise dos dados. E aí eu fiz aqui uma comparação, né? Martelo e chave de fenda, noite e dia. A noite e o dia não são concorrentes, são duas camadas que vão ocorrendo no nosso planeta. A chave de fenda e o martelo também não são concorrentes, depende do problema que você tem para resolver. E o indutivismo e o dedutivismo, a gente não pode criar uma dicotomia, uma falsa dicotomia entre os dois. E aí então a gente precisa entender que nós temos uma visão, a gente está trabalhando, a Bimodais está trabalhando muito mais com dedutivismo, que é diferente do livro do Gaziri, por exemplo, que faz uma análise das pesquisas e tal. Tem um quê aí de necessidade de revisão teórica para a gente poder fazer uma análise sobre felicidade. Porque a gente está vivendo uma ruptura civilizacional que a gente não compreende, por causa que as mídias não tinham, a gente não entendia o papel das mídias na sociedade, então a gente tem hoje uma demanda pelo dedutivismo. Quando a gente vai ver, por exemplo, séries no Netflix ou nos streams, né? Sherlock Holmes é dedutivista e o CSI é indutivista. O CSI parte da análise das coisas que aconteceram dentro da cena de crime. É a digital, é o cabelo, é o DNA, é o sangue, é a marca disso, é a marca daquilo. E o Sherlock Holmes não. O Sherlock Holmes ele passa. Então o Sherlock Holmes é mais adequado para analisar um determinado crime que você não tem nada que você possa resolver a partir dos dados, ou de uma câmera, ou de um DNA, ou de uma digital, e ele precisa, então, deduzir o que aconteceu e provavelmente quem foi o responsável. E a indução é o CSI. Então,
A gente não pode dizer que o Sherlock Holmes é melhor e nem que o CSI é melhor. Depende da situação, depende do problema. Então isso é uma coisa importante, porque a gente tem uma visão mais dedutivista. Por isso que a gente não fica tão preocupado que a gente tem que embasar agora as pesquisas. A gente está numa fase de revisão geral, para depois então entrar no detalhamento. Então, quer dizer, a ideia não é que a gente não vai ter pesquisas para comprovar determinadas coisas que a gente está falando. Nós estamos gerando hipóteses que podem mais adiante, necessariamente precisariam mais adiante de reforço de pesquisa. Mas o momento é dedutivo. Isso é uma coisa importante na nossa trajetória. Uma outra coisa também que eu acho importante, eu tenho usado, já brinquei aqui, né, que eu não sou funcionário do Resumo Cast e eu não sou pago para fazer resumo de livro. Quando a gente lê um livro, a gente bimodaliza o livro. Isso significa o quê? Significa que a gente assume que que nós temos uma abordagem da ciência. Essa abordagem tem premissas, parte de uma escola de pensamento canadense. Nós temos premissas e quando a gente vai fazer uma análise desse livro, não estamos resumindo determinado livro ou autor, não estamos lendo o livro por ler, mas o que queremos é saber o que aquele autor pode melhorar a nossa narrativa. E eu acho que isso é muito importante para quando a gente sai de uma leitura um pouco mais tóxica para uma leitura mais saudável. A gente vai assumindo as nossas bases paradigmáticas e vai tentando incorporar os autores, né, da seguinte maneira: o que você, autor, pode agregar e melhorar a minha, ou no caso da Bimodais, a nossa narrativa? O que não concordamos com você parcialmente? O que não concordamos com você de jeito nenhum? Isso nos ajuda a entender melhor o pensamento de outras abordagens, para melhorar a nossa forma, a nossa de forma comparativa, inclusive na questão ambientológica, dizer, olha, existe aí essa abordagem, essa abordagem, essa abordagem, a gente preferiu essa aqui. E que tipo de insights indiretos, inspirações, que você, lendo uma pessoa inteligente, tendo uma viagem, etc., a gente tem inspirações indiretas, não é exatamente o que ele disse, mas o que aquela discussão com ele causou de maneira indireta. Bom, então são parênteses aqui nos escritos do Nepô, e aí a gente entra aqui no Gaziri. Então ele vai dizer aqui, abro aspas para ele. Pesquisa revelou que 50% da nossa felicidade é genética, ou seja, imutável. Outros 10% representam ligação com as circunstâncias atuais da vida. Não compra essa ideia. Não compra essa ideia. Né? Então, vamos colocar da seguinte maneira. Aí eu desenvolvi aqui uma coisa importante, melhorei uma coisa importante, que eu estou chamando aqui de viés genético inovador, que eu antes estava chamando de perfil inovador. Eu acho que isso faz parte inclusive da tabela de quem é o Sapiens, e eu passei a botar as tabelas do nosso guia nos escritos do Nepô para a gente ir atualizando, e na última quarta-feira eu atualizo o guia. Mas as tabelas eu posso ir atualizando no dia a dia. Então vamos lá. Eu coloquei o seguinte: o que é um viés genético inovador? Eu acho que a gente tem, de maneira dedutiva, eu sugiro que a gente caminhe com dois viés genéticos inovadores. O mais disruptivo e um viés genético mais incremental. Eu acho que a gente nasce com isso. Essa é a experiência que eu tenho de 40 anos trabalhando, né, num ambiente inovador que é a informática e a internet. Então vamos lá. O que é um viés genético inovador mais disruptivo? Faz com que a pessoa tenha um gosto maior por desafios e novidades. Uma tendência mais proativa. Por quê? Porque ele tem uma capacidade abstrativa maior, que lhe permite se distanciar com mais facilidade da sua mente primária, onde estão armazenados os paradigmas da sua formatação básica obrigatória. E essa pessoa disruptiva consegue separar com mais facilidade o que é a sua identidade
dos seus respectivos paradigmas e, por causa disso, ele pode questionar, porque ele não embola identidade com paradigma. Um viés genético inovador mais incremental é o contrário. Menor fome por desafios e novidades, tendência mais reativa do que proativa, capacidade abstrativa menor, que reduz a sua capacidade de olhar para os paradigmas na sua mente primária, e a pessoa não consegue separar com mais facilidade o que é a sua identidade com seus respectivos paradigmas. Isso é uma mudança na maneira de a gente pensar os sapiens. E quando a gente pensa em inovação, e tanto na inovação organizacional quanto individual, isso é fundamental para a gente separar. A gente está falando de uma pessoa mais incremental ou de uma pessoa mais disruptiva? Eu vou começar um projeto dentro de uma organização e eu quero um projeto mais disruptivo, eu tenho que chamar os perfis mais disruptivos. Se eu chamar perfis mais incrementais para fazer uma mudança mais disruptiva, o que vai acabar acontecendo? Não será uma mudança disruptiva. Tanto que essas startups de garagem começam geralmente com esse perfil genético mais, esse viés genético mais inovador, disruptivo. Aí tem outro dado fundamental, e isso também numa análise dedutiva, a gente sugere como hipótese, não é baseado em pesquisa, mas como hipótese, que nós temos dois viés em relação a como a gente se relaciona com os nossos pais. E aí eu falei já isso essa semana, que é aquela coisa assim, como você foi recebido quando desceu da sua nave espacial e saiu da barriga da sua mãe. Né? Você foi amado, bem amado, foi mais ou menos amado, ou foi pouco amado, ou até rejeitado. Essa relação com a formatação básica obrigatória, com essa questão do amor, é fundamental quando a gente está falando de guia de felicidade. E aí qual é a relação que eu fiz? Quando você tem uma pessoa que tem um problema de sensação de que foi muito pouco amado quando é moleque, quando é criança, o que acontece? Essa pessoa vai ter mais dificuldade, menos autonomia para trabalhar com o seu guia de felicidade. E a partir daí ela vai precisar de profissionais de inovação pessoal mais pós-ventivos, porque ela vai precisar de apoio para solucionar, para conseguir superar essa dificuldade dessa base. Então eu diria assim que o ser humano, a base do ser humano, essa é a experiência pessoal. Não é pesquisa, alguma coisa eu já li sobre isso, mas não é pesquisa. É a sensação de que pessoas que se sentiram mais desamadas quando criança têm um problema estrutural maior e não conseguem, de maneira mais autônoma abraçar projetos de felicidade. E aí, profissionais preventivos que estão apresentando os guias de felicidade, pode ser que precisem de ajuda dos pós-ventivos, que hoje seriam os psicólogos, que basicamente vão trabalhar para ajudar a pessoa a ter essa autonomia. Né? Bom, dito isso, aí a gente entra no tema central do artigo, que é o altruísmo. Aí o nosso querido Gazini aqui comete, na minha opinião, um erro, quando ele diz: fomos feitos para ajudar uns aos outros. Essa é uma visão que a Ayn Rand questionava, né, quando ela falava de egoísmo, etc., o que eu vou chamar de altruísmo tóxico. E isso me lembra quando a gente fez uma análise do livro do Mihaly, que ele disse assim: os pintores eles não pintam para ter nenhum tipo de recompensa. Eles não querem vender o quadro, eles querem pintar por pintar. Não. Eu questionei o Mihaly, que é um dos nossos padrinhos nesse campo da inovação pessoal. Falei, não. Quando o cara pinta, a recompensa que ele espera são sentimentos positivos. E aí qual é a barra? Qual é uma coisa que surgiu nesse artigo que eu acho importante? A gente, o que é essa tal psicologia positiva que o pessoal está falando? O que eles estão dizendo é o seguinte: você tem que fazer ações. E aí eu criei aqui um conceito que eu estou chamando de Rivotril orgânico. Você tem que produzir dentro de você
um Rivotril orgânico que determinadas sensações, determinados sentimentos, você consiga fazer determinadas coisas, que o Rivotril orgânico venha de dentro de você. O Rivotril orgânico, o que ele faz? Ele combate uma série de químicas dentro do nosso corpo que joga a gente para baixo, desmotivados, pouco criativos, etc, etc. Então, quando ele diz aqui, fomos feitos para ajudar uns aos outros, eu estou dizendo, não, cara. E aí quando se diz que o altruísmo não se espera recompensa nenhuma, não, esse é a visão do altruísmo tóxico. Porque se a pessoa quer ser bondosa, ela espera uma recompensa daquela bondade que ela está fazendo. Ela espera que aquela bondade gere nela um sentimento positivo, o Rivotril orgânico. E aquilo faz bem para ela. Então é uma relação ganha-ganha. Quando a pessoa diz assim, eu estou fazendo aqui um altruísmo, eu estou dando, eu estou doando, não quero nada em troca. Não, querido, você quer alguma coisa em troca. Você quer uma sensação positiva no ato da doação. Então não é uma coisa que você pode dizer que você não quer uma recompensa objetiva. Mas alguma recompensa você quer. Você quer a recompensa de se sentir bem. E aí eu coloquei aqui uma discussão, né, falando de altruísmo saudável e altruísmo tóxico, dizendo que altruísmo é o tipo do conceito, da mesma maneira que egoísmo, que narcisismo, que vaidade, que precisam de adjetivos. Se você não adjetivar, você vai ter problema. E aí quando a gente fala no altruísmo tóxico ou saudável, a gente tem que dizer, a pessoa que você vai ajudar quer ser ajudada, o tipo de ajuda vai causar dependência ou independência de quem vai ser ajudado? A ajuda visa algum tipo de benefício oculto mais adiante? Você está em condição de ajudar os outros sem lhe prejudicar diretamente ou os seus dependentes? Você vai praticar essa bondade de forma anônima ou vai fazer disso uma ferramenta de marketing? Como muitos políticos fazem, né? Aquela ideia, né? Se o político vai pintar uma escola à noite e ninguém fica sabendo, então ele está fazendo um altruísmo só baseado na ideia do sentimento positivo. Agora, se ele vai fazer isso de manhã cheio de repórter, aí ele está querendo. Isso não é altruísmo, isso é marketing, né? É algo que vai gerar sensações positivas após o ato de doação. Então beleza, a gente gera com o altruísmo e com a bondade saudável sentimentos positivos? Sim, gera. A gente quer essa recompensa e a gente tem como contrapartida a geração de Rivotril orgânico. É para isso que a gente faz essa bondade. E a gente não se iluda que essa bondade, a gente não quer nada em troca. É isso, galera. O que vocês dizem? Hoje o papo é altruísmo, né? E aí eu tô... Se você quer ter sentimentos positivos, né? Você pode contribuir aí com a Bimodais, fazer um Pix para a gente, ajudar o nosso projeto de pesquisa, a nossa pesquisa, que se você acompanha, você está vendo, né? A qualidade, o esforço que a gente faz para a gente desenvolver aqui a ciência da inovação, com um grande foco na ciência e inovação pessoal, que a gente está fazendo, né? Tendo como eixo central o Guia da Felicidade, a gente está desenvolvendo um Guia da Felicidade, e esse Guia da Felicidade hoje está bem estruturado, né? Que é as revisões que a gente precisa fazer do cenário, as revisões que a gente precisa fazer de quem é o Sapiens, as revisões que a gente precisa fazer quando a gente pensa em felicidade, e a partir daí as escolhas que a gente vai fazer dentro de um projeto de felicidade mais forte. Então a ideia é a gente estruturar esse guia de felicidade bimodal para ajudar as pessoas a serem mais felizes nesse cenário mais disruptivo, descentralizado e inovador. Então eu te convido ou para fazer parte da escola, se você tiver tempo, né? Ou se você não pode fazer parte da escola que está sem tempo, contribuir com o Pix, que vai ajudando a gente a desenvolver esse projeto. É isso aí. O que vocês dizem?